quantos políticos revelou, né, na sua trajetória, mas que vai se envolver com uma área que não conhece. Pois é. Não conhece. Isso está provado que não conhece. Nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Eu quero deixar apenas para que não haja nenhum mal-entendido, quer dizer, eu diria que, infelizmente, o próprio comunismo se desmoralizou. Mas o Partido Comunista do Brasil passou de qualquer limites em termos de uso da máquina pública, não é? De uso da sua máquina partidária para aparelhar o Ministério do Esporte e diversas secretarias municipais e estaduais de esporte pelo país afora. Parece que descobriram o filão, né? Mas um filão não que reverta em benefício da saúde do brasileiro, mas sim que reverta eleitoralmente para os candidatos do PCdoB. A gente já volta. O jornalista José Cruz, e aliás, quero fazer justiça aqui, porque no primeiro bloco eu fiz, né, reconhecer um erro de avaliação em relação ao ministro Agnello Queiroz. Mas pior do que isso, fiz eu, anos atrás, ao errar a avaliação sobre a atuação do ministro Pelé, né? Que acabou se juntando aos que ele combatia também. Então, estamos empatados nisso. A gente erra. Sempre erra de boa fé. A gente sempre quer acreditar nas pessoas. As pessoas decepcionam, a gente diz, ó, decepcionado. É assim que é, né? Exatamente. Tem jeito, né, Zé Cruz? É assim. É assim que é. As coisas funcionam desse jeito. Falamos do Lula. Você disse do erro que o presidente Lula cometeu ao botar lá políticos descomprometidos com a causa do esporte. Mas não te chama a atenção, Cruz, que o presidente Lula diz, como disse na entrevista que deu aqui, no Bola da Vez da ESPN Brasil, que é contra a reeleição indeterminada dos cartolas do esporte. Diz que ele dá o dinheiro. Se o dinheiro é mal utilizado ou não, o problema não é dele. O TCU que cuide. Que ele é contra a reeleição, mas que ele não pode fazer nada. Ele pode fazer alguma coisa, não pode, Cruz? No sentido de quando dar, exigir contrapartidas. No sentido de quando ele assina uma lei que destina um dinheiro para a área, exija mudança nos métodos de gestão, ou ele não pode? Pode fazer. E, aliás, eu acho até que existe, só que não é cumprido. Eu acho que, em primeiro lugar, o presidente Lula está dando um grande exemplo para a cartolagem em geral ao pedir que não insista com a história do terceiro mandato. Tá. Esse é um exemplo fenomenal que ele está dando para esses cartões que estão... Agora fiquei sabendo que o Coraci Nunes, né, presidente da CBDA, é candidato a mais uma reeleição, né? Então, vai lá para 20... Cruz, esse é um caso. Eu não sei se com você acontecia isso. Você está cobrindo esporte, você disse há 12, 13 anos. Ah, não, quer dizer, quando você chegou, o Coraci já era o presidente. Já era. Bom. É porque eu peguei antes dele ser. Onde eu ia, ele me encontrava. A pregação dele toda era no sentido de dizer, não é possível que esse cara que está lá, eu nem me lembro mais do nome do cara que estava lá. Eu não sei o que é. Permaneça tanto tempo. E nunca mais ele saiu, o Cruz. Continua lá. Será que é só ele? Em 2000, ele me deu uma entrevista em Sydney, dizendo que o Ricardo Borges seria o substituto dele e que ele faria isso em seguida. O Gustavo Borges. Isso. E o Gustavo Borges disse, olha, eu me preparei para trabalhar, estudei nos Estados Unidos, fiz administração, marketing, etc. Estamos aí há 9 anos e não condicionado. Mas voltando à Mas não tua é questão, remunerado o cargo dele também, né? essa é a questão. Como é que essas pessoas se perpetuam sem salário? Eu também tenho uma curiosidade brutal para... E não só sem salário, como administrando, entre aspas, o caos. Sim. Porque, segundo nos dizem, faltam recursos, né? E estão administrando o caos e não saem. Como se não houvesse inteligência mais adiante para outras pessoas virem e tentarem alguma coisa nova, uma inovação ali, sei lá. Enfim, o tempo vai passando. Eu vou tentar isso, ver se eu consigo. Um dia eu vou tentar, prometo. Pedir aqui o SPN Brasil, para de me pagar, a SPN Internacional, para, não precisa. Para ver como é que se sustenta. A Folha, a CBN, o UOL. Olha, vamos ver, será que eu consigo viver sem salário? Eu fico impressionado. Bom, mas você contava, então, o Coraci vai ser candidato de novo. Vai ser candidato de novo. Mas eu queria voltar à tua questão, se o Lula poderia fazer alguma coisa. Porque o que acontece hoje, Lula? Hoje o esporte brasileiro se sustenta de várias fontes, mas todas do Estado, entende? Todos são orçamentos públicos. A lei Agnello Piva é a lei da Loteria Federal. Nós temos Bolsa Atleta, que foi um grande avanço também. Nós temos a Time Mania,
que o governo passou para o torcedor apostador o ônus do caos. Vamos ter a Time Mania 2, né, como se previa. 2, que não vai adiantar nada, porque é uma loteria cara. Claro. Né? Temos a lei de incentivo ao esporte, né, que se pode capitalar de várias formas, e temos as estatais injetando dinheiro no esporte. Mas o que eu não vejo, quando sai tanto dinheiro, e o orçamento da União. Isso, ainda temos o orçamento da União, não podemos esquecer, né? E o que eu não vejo é o governo exigir contrapartida. Por exemplo, uma dúvida que eu tenho, e eu não consegui também ver até hoje, é um contrato entre a CBAT, a Confederação Brasileira de Atletismo, e a Caixa Econômica Federal. Será que lá está escrito que eu vou lhe repassar tanto, mas eu quero tal resultado, eu quero tantos atletas revelados, eu quero tantos pódios no menor, certamente não. Tanto no juvenil, tanto no adulto. Certamente não. Fixando metas. Certamente será que não. natação tem isso? Bom, aí voltamos àquela história do vôlei, né? O vôlei tem resultados. Por que não passar essa experiência do vôlei para as demais, tal, etc. Tudo bem, é uma falha. E o governo, quando libera os seus recursos de orçamento para federações, para secretarias de Estado, para próprias confederações, Confederação Brasileira de Queda de Braço, por exemplo, será que faz alguma exigência? Pede algum resultado? Não acredito. Então, se tornou uma doação, né? Uma parceria de mão única. Eu só libero. Isso é um risco, né? Eu vejo isso até como uma filantropia política partidária, né? Porque é uma forma de um partido se fortalecer junto a várias agremiações através de doações de verba pública. Cruz, essa é uma questão. Outro dia teve aqui o professor Lino Castellani, que você conhece, e eu fiz a ele essa pergunta, né? Ele é um militante, né, do Partido dos Trabalhadores, e, aliás, diga-se de passagem, o PT tem quadros que pensam e pensaram e planejaram o esporte no Brasil muito interessantes e que foram alijados nesse processo, dias de passagem, porque você não tomou conta de tudo. Bom, uma coisa que para mim juro que sem nenhuma ironia, que para mim é misteriosa, é exatamente essa. Por que, podendo fazer, não faz? Digamos, a gente sabe que o presidente Lula, assim que assumiu o poder, tinha limitações óbvias no país, né? Se o Lula fizesse, por exemplo, o que o Collor fez no seu primeiro ato, né, congelar as contas de todo mundo, derrubavam o Lula em 48 horas. Não há dúvida. Então, o Lula, dada a desconfiança que pairava em torno dele, né, nas elites, ele tinha que ser cuidadoso. Ok, eu compreendo isso. Mas nem no esporte ele podia fazer uma ruptura, nem no esporte ele podia dar o exemplo. Ele que assinou generosamente aquelas duas leis, o Estatuto do Torcedor. Você se lembra que no Estatuto... Ele disse, nunca mais o torcedor brasileiro vai ser... Nunca mais vamos ouvir jornalista dizer que o torcedor brasileiro é tratado feito gado. Exatamente. E continua tudo igual. Não se cumpre. Aliás, naquela mesma ocasião também ele disse, há leis que pegam, leis que não pegam. Isso. Espero que essa pegue e tal. Isso. Foi logo no início do mandato dele. Mas não tem feito por pegar, né? Não tem feito por pegar. Mas essa é a questão, João. Quer dizer, as pessoas... Você vai no Ministério da Educação, você tem um educador. Você vai na saúde, você tem uma pessoa ligada à área. Mas você vai no esporte, não tem uma pessoa ligada à área, né? Você tem lá, com devido respeito ao ministro, é um aventureiro. É uma pessoa que aproveitou a oportunidade, é um jovem, aproveitou a oportunidade e foi. É um quadro muito bem formado, mitingueiro até onde pode ser. Porque você pode observar o seguinte, no governo FHC, que nós não tínhamos essa estrutura que temos hoje, porque o Ministério do Esporte, embora ele seja jovem, seja novo, mas a estrutura organizacional no âmbito do governo federal, ela é antiga. Sem dúvida. Então tem técnicos lá da melhor qualidade. Tem excelentes técnicos lá, que conhecem a história. Sem dúvida. São bons avaliadores, bons projetistas, enfim, etc. Aliás, você fez referência aos técnicos do TCU, e eu acho sempre bom, né, lembrar isso e reforçar isso, que é uma coisa que, em regra, nós não temos essa ideia. Né? Nós, que eu digo, nós cidadãos comuns, né? Mas nós jornalistas que temos a obrigação de difundi-la. Quando você olha os técnicos que, por exemplo, estão na retaguarda das CPIs, é tudo gente da melhor qualidade. Quando você olha o pessoal
técnico do TCU é tudo gente da melhor qualidade. Quando você olha o pessoal técnico dos ministérios, em regra, é tudo gente de ótima qualidade. Brasileiros, cidadãos, preocupados com o desenvolvimento do país, preocupados com a decência do país, funcionários públicos que honram, né? Porque tem muito essa imagem, né? Dos Barnabé. Não é assim, não. Não. Né? Não é assim. A experiência que eu tenho nessa área é de gente da melhor qualidade. Da melhor qualidade. Continua. Então, e nessa ocasião, ao lado desses técnicos, nós tínhamos algumas pessoas de referência. Já tivemos o professor Tubino, em alguma época, lamentavelmente, nos deixou recentemente. Tivemos o Lars Grael, uma referência mundial do esporte. Tivemos o Magic Paula. Né? E o que é que nós temos hoje no Ministério do Esporte, de referência, assim, para assessorar o ministro? Tínhamos o Djan, que está saindo, Djan Madruga, que está saindo agora, parece até que incompatibilizado com o partido, né? A gente viu o Djan Madruga nesse documentário, né, nesse especial da ESPN Brasil, né, cheio de dedos, coitado, né? Cheio de dedos, porque sabe que é um peixe fora d'água ali, né? Sem fazer trocadilho, né? Porque ali as pessoas não têm o foco dele. Não tem, né? Exatamente. Essa conversa vai continuar, mas eu faço questão sempre que posso repetir. O nosso Roberto Salim, que é o editor do Histórias do Esporte da ESPN Brasil e que é um jornalista de mão cheia e um brasileiro com B maiúsculo, ao se encontrar com o ministro Orlando Silva em Pequim, disse a ele com todas as letras: você envergonha a sua raça, você envergonha o seu partido, você envergonha o esporte brasileiro. E é isso mesmo, infelizmente é isso mesmo. A gente já volta. De endereços para você se divertir na internet, vamos lá, começando pelo Juca Entrevista. Você querendo falar com o programa, esse endereço aí, ó, www.espn.com.br/Juca Entrevista. Você querendo ver a programação dos canais ESPN, a hora que for, com qualidade digital de imagem, o endereço é esse aí, ó, www.espn.com.br/360. O blog do Zé Cruz, que eu tenho certeza você passará a ser um sócio. O endereço é esse, www.correiobrasiliense.com.br/blog do Cruz. E aquele a que me referi, do Gil Castelo Branco, que é não é só sobre esporte não, aliás, é menos sobre esporte, mas que te dá o andamento de como andam as contas por esse país afora, o endereço é este, www.contasabertas.uol.com.br. Contas Abertas faz um trabalho na área da internet muito parecido, né, ou complementar com o que faz, por exemplo, a Transparência Brasil. Ok? Bom, aqui já, aliás, foi ouvida também no especial da ESPN Brasil, Brasil Olímpico, uma candidatura passada a limpo. Ô Cruz, gaúcho como este, tu és Grêmio ou Inter? Mas, Bate, eu sou Grêmio. Eu sou gremista. Estás de azul, então não é à toa. Sou gremista, tia. Mas é um gremista assim que tem ódio do Colorado? Não, chega não. Eu sou um gremista. Já fui, né? Tá. A juventude foi isso. Tá. Mas eu torço também, tenho um pedacinho do coração para o Brasil de Pelotas. Tá. Né? O Grêmio Porque do Brasil. foi lá que você fez faculdade. Mas você nasceu lá, não? Não, nasci em Porto Alegre. Você nasceu em Porto Alegre, tá. Na época eu morava no interior, né? Tá. Poucos recursos de maternidade, então meu pai achou melhor ir com a minha mãe para Porto Alegre e eu acabei nascendo lá. Mas em seguida fomos para São Lourenço do Sul, depois Pelotas, e de lá eu saí em 1980. Você praticou algum esporte, Cruz? Eu sou um jogador de futebol frustrado. Tá. Depois, mais velho, joguei tênis, Tá. né? Mas agora, mais recentemente, parei aí por uns probleminhas de saúde. Mas tá Como é que um jogador de futebol frustrado e um praticante de tênis me arruma quantas pontes? 3. 3 pontes, hein? Magrinho assim como Pois você é. é. Sem ser tabagista. Há 30 anos, Então, parei. baita susto, tia. Mas, foi um negócio assim, sem saber, né? É. Fui fazer uma radiografia de pulmão e descobriram que eu estava com umas artérias calcificadas, entupidas. Seguindo os exames, menos mal que não ocorreu um infarto, né, Ju? Tá. Então, fiz todo o tratamento e a cirurgia tranquilo, sem problema nenhum, com os recursos que se tem hoje. Mas eu costumo dizer que eu estou 3 pontos mais gordo, porque... Mas estou bem, graças a Deus estou no lucro.
Não, e você me abastece. Eu realmente, além do mais, além da preocupação com o amigo, fiquei desabastecido esse tempo todo, você lá se recuperando e a gente falando. E o nosso homem em Brasília? Cadê? Você tem esperança, Cruz, de que as coisas melhorem? Juca, eu sou capaz de dizer que eu sou até um pouco ingênuo nesse sentido, Tá. entende? Eu nunca perdi a esperança, mas eu perdi um pouco o ânimo. Tá. Tu falasse ainda há pouco aí no Transparência Brasil, e eu conheci Cláudio Abramo agora, a questão no ano passado, numa reunião aí na casa do Raí, e falando sobre a questão das contas do PAN, do Tribunal de Contas, ele disse, olha, não se iluda, Zé Cruz, não vai dar em nada. Eu digo, não é possível, me desfilasse, eu conversei com ele e tal, etc. Aí o resultado, né? Me decepcionei aquela vez com a Agnello e tal, enfim. Mas a gente tem essa expectativa de que um dia mude, né? Porque já mudou, em primeiro lugar, já mudou. Hoje nós temos instituições, o que não falta nesse país são instituições de esporte, né? No Congresso nós temos comissão na Câmara do Esporte, na Câmara do Senado e a Frente Parlamentar do Esporte. O Ministério do Esporte, Conselho Nacional do Esporte, Conselho Nacional de Atletas está desativado, Fórum Nacional de Gestores e Secretários de Esporte. Não nos faltam instituições, né? Não nos faltam recursos. Tem recursos de toda a ordem, fora os patrocinadores da iniciativa privada, né? O que nos falta? Nos falta justamente isso, Juca, uma política nacional de esporte. O dia que nós tivermos, não uma política de ministério, de ministro ou de partido, né? Mas uma política de país, uma política que não mude com a mudança de governo. Perfeito. Que se tenha metas, objetivos, prioridades e que se tenha a elementar prática da educação física na escola, que comece tudo por ali, como é em outros países. Não é nada demais, eu estou dizendo o óbvio aqui, né? Só que nós não temos isso, nós temos a elite bem atendida, né? Mas a base completamente desassistida. Eu costumo dizer isso, resta ao Brasil no campo esportivo resolver o que ele quer ser quando crescer, né, Cruz? Exatamente. A gente não sabe. Não sabemos. Né? Qual é o nosso modelo? Nós não temos modelo. Não temos modelo. O próprio tênis, né? Isso. Tivemos você tem um Guga aí. E não acontece. Não só Guga, como Banco do Brasil injetando recursos, isso, né? Botando dinheiro no tênis brasileiro, criando escolinhas pelo Brasil todo aí, todos revelamos, né? Ninguém. Olha, você pega hoje, falei em Banco do Brasil, nós temos 1.544 ABBs nesse país inteiro, né? O SESI, a área que o SESI tem, o Exército, não nos faltam espaços para a prática do esporte, não falta, não há necessidade de construir. É só entrar em acordo com essas instituições e, aliás, o Ministério do Esporte... Escolas de Educação Física temos quantas? Quer dizer, alunos, gente que você pode pôr para praticar, não falta, né? Não falta. Em troca de crédito para passar de ano e tudo mais. Agora, falta prioritariamente o governo se conscientizar que esporte é um negócio importante também, né? Isso. Não só o esporte de rendimento, mas o esporte como... É aquilo que a gente costuma dizer, né, Cruz? O Ministério do Esporte é o Ministério da Saúde, né? Porque Exatamente. o Ministério da Saúde é o Ministério da Doença. Está sempre correndo atrás de leito, de fazer hospital e tal. Né? E o esporte, eu vou repetir um dado da Organização Mundial da Saúde. Cada dólar que você investe em esporte, você economiza 3 na saúde pública. Exatamente. É um negócio de maluco, que não se leve isso a sério. Eu li esse relatório. Esse relatório é impressionante porque ele foi feito em todos os países membros da ONU e ele mostra justamente isso, né? Que para cada dólar investido se tem um retorno de 3. Quer dizer, nós sabemos como resolver o problema, né? Temos instrumentos para resolver o problema. Como falasse, temos universidades federais pelo Brasil inteiro aí, faculdade de educação física, espaços, o Exército com seus espaços também, enfim. Mas, lamentavelmente, nós temos a questão política que é fundamental. Quer dizer, nós temos políticos transitórios no Ministério, né, que não estão preocupados com o compromisso de futuro. É transitório, é passageiro. Temos que resolver hoje. E, para resolver hoje, ficam bem com o partido, ficam bem com o eleitor e, lamentavelmente, é isso. Zé Cruz, eu tinha um grande amigo, compadre, que acho que você não conheceu, embora também tenha vindo do Rio Grande do Sul, era de Santana do Livramento, Jorge Skosteg. Conheci o Skosteg. Conheceu o Scott? Sim, trabalhou na Veja. Aqui em São Paulo conheci. Foi âncora do Roda Viva, morreu muito cedo, fumava feito um maluco, morreu, teve um infarto fulminante. Jorge Skosteg costumava se despedir das pessoas dizendo assim: "Bah, é uma honra
ser teu contemporâneo, Tchê. É uma honra ser teu contemporâneo, Cruz. Obrigado, Juca. Tua luta é uma luta de gente de muito valor. Eu te admiro demais. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço. A gente se vê. Inevitável trocadilho quando se fala de José Cruz, porque esse é um jornalista que carrega sua cruz e com muita classe, e que certamente, embora eu não acredite nem em céu nem em inferno, nesse caminho vai para o céu.